Bom dia, nono ano! Vamos começar aí mais uma aula de história. Hoje nós vamos começar corrigindo os dois últimos exercícios de dever de casa. Eles estavam lá na segunda página, se não me engano, da apostila 2. Vamos começar então as correções. No exercício 1, na questão 1, ela pede que a gente descreva em linhas gerais alguns fatores, né, que poderiam ter desencadeado aí os regimes totalitários. Então, alguns fatores que poderiam ter desencadeado a ascensão desses regimes seria, primeiro, a influência da Revolução Russa de 1917, porque a Revolução Russa ela tem um caráter comunista, e os regimes totalitários europeus têm característica anticomunista. Né? Eles são regimes que propõem barrar o aumento do comunismo. Uma outra questão que também pode ter contribuído, claro, foi a utilização da propaganda como meio de convencer a massa da população a aceitar e a compartilhar essas ideias. E aí nós temos duas ideias. Primeiro, a ideia da ameaça constante. E segundo, a ideia que um governo totalitário poderia promover a proteção da população. Então, a propaganda, de início, ela vai servir para propagar essas duas ideias, a de que eles estão em risco e que a saída para bloquear esse risco é o próprio regime totalitário. Depois a gente vai ver que a propaganda ela vai sendo utilizada para outro fim, que é o de manutenção do regime totalitário. Na questão 2, ela pede para nós identificarmos, na nossa opinião, como que o regime totalitário faz a manutenção da exclusão dos direitos, né, das pessoas. Como que os regimes totalitários conseguem fazer a retirada desses direitos das pessoas? Essa resposta, pessoal, é extremamente pessoal. Né? A própria questão está pedindo aí para, na sua opinião, você falar. Mas há duas coisas que são interessantes, que eu espero que tenham ficado bem claras para vocês nessa última aula que nós tivemos, e vai ficar ainda mais hoje, que é a seguinte: os regimes totalitários eles vão usar da censura e da força, né, para suprimir, para tirar as nossas independências de uma maneira geral. Certinho? Corrigidos os exercícios, então, agora nós vamos passar para a nossa aula. Nós estamos na aula 32 e o conteúdo de hoje, o tema de hoje, seria o contexto mundial para o surgimento desses totalitarismos. Né? Então, nós vamos entender o que estava acontecendo no mundo para que esses regimes totalitários conseguissem ascender aí na Europa. Vamos lá? Eu vou compartilhar a nossa apostila com vocês, para que a gente possa ir sublinhando, ir grifando as partes mais importantes da apostila. Bom, pessoal, estou compartilhando aqui a apostila de história com vocês. Creio que todos nós aí temos acesso a ela. E nós vamos começar. Então, vamos lá. Os processos de emergência é de surgimento, tá? De emergir do fascismo e do nazismo. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que é interessante a gente relembrar é que nesse momento o discurso desses regimes, eles dão ênfase de que o país está desorganizado, que o país é corrupto, né? Que a democracia não serve para colocar as coisas no eixo, né? Então, todo
locutor que preza pela democracia, na verdade, eles estão mal preparados, eles não vão conseguir, se chegarem ao governo, colocar o país nos eixos, digamos assim. E o que acontece com esse discurso, pessoal? Esse discurso, ele só dá aí mais propriedade para os partidos totalitários, né? E em meio a tudo isso, em meio a essa fala, a gente tem, vamos usar aqui o texto, as crises econômicas, né? Que vão aumentar aí o desemprego. Então, veja só, uma pessoa que está passando por dificuldades econômicas vê no discurso de alguém a saída para o fim desses problemas, né? Então, veja só, qualquer pessoa, no caso os líderes dos partidos fascista e nazista, mas qualquer pessoa que chegar com esse discurso nesse momento que nós vamos ver aqui, do que estava acontecendo, vai conseguir liderar essas pessoas, né? Vai conseguir. Uma outra coisa que a gente tem que deixar muito clara é que os meios de comunicação que nós temos hoje, eles não existiam, né? Nós também temos que entender que o iluminismo que nós temos hoje, ou seja, a educação que as pessoas têm hoje, não existia na época. Né? Então, pouquíssimas pessoas tinham contato, como vocês estão tendo, com teorias de filósofos, com teoristas de governo, com as ideologias de Karl Marx, com as razões da Revolução de 1917 lá na Rússia. Né? Então, poucas pessoas sabiam exatamente o que estava acontecendo ao redor do mundo. Eles sabiam o quê? Que eles não tinham emprego, que eles precisavam comer. Então, se alguém chega com a solução para isso, com certeza ela vai conseguir uma grande quantidade de seguidores, né? Essas ideias, elas ficaram bem claras, pessoal, principalmente lá na Europa, como a gente viu na outra aula, né? E elas vão ser aí o grande motor de impulsão lá na década de 20 e 30 para o movimento fascista na Itália, que vai ser o primeiro, nós vamos ver daqui a pouco. O que acontece? O problema era que não eram só esses países que estavam passando por dificuldades, né? Então, nós temos duas coisas que vão deixar muitos territórios europeus em dificuldades econômicas e que vai ajudar, principalmente na Alemanha e na Itália, vão ajudar o nascimento desses regimes totalitários. Mas é importante a gente lembrar, vou mostrar para vocês daqui a pouco, que na verdade não foram só esses países, tem outros, né, que tiveram regimes totalitários porque passaram por essas dificuldades. Então vamos lá. A primeira grande crise econômica que a gente vai ter é a crise causada pela Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial vai devastar, principalmente a Europa. Né? E vai levar um bom tempo aí para que a Europa consiga, de alguma maneira, se reconstruir. E olha que isso não vai acontecer antes desses regimes nascerem, né? Porque eu estou dizendo para vocês, as crises econômicas de cada país, por causa da Primeira Guerra, ajudaram esses regimes a se instalarem. Então, os problemas não haviam sido curados. Algum tempo depois do final da Primeira Guerra, que a Primeira Guerra vai acabar lá em 1918, a gente tem a crise de 29. Então, a crise de 29, novamente, vai mexer com diversos países. A gente viu qual foi o desespero de muitas pessoas, de nações, de países inteiros, que já estavam prejudicados pela Primeira Guerra Mundial. Alguns estavam até conseguindo já se restabelecer. Aí veio a crise de 29, pôs tudo a perder de novo. Né? Então, nós temos dois problemas aí. Bom, economicamente, a gente sabe o que aconteceu. Agora a gente vai falar sobre a questão das ideias. Então, é assim, ó. Muitas pessoas acreditavam que a única maneira de sair seria aí um governo de extrema direita. Que a gente já vai ver aqui embaixo o que está acontecendo, o que é extremo, o que é centro, o que não é.
E em contrapartida, né, na Europa eles estão pensando assim, não, um governo de direita, conservador, que a gente já vai ver aqui, daria jeito nisso. Em contrapartida, a gente tem ideias socialistas, principalmente do Karl Marx, que estão dando certo. Por quê, pessoal? Porque eles estão vendo uma Rússia se reconstruindo. Né? Então, pensa comigo. Muitas pessoas viram uma Rússia que participou da guerra. Nós vimos que essa participação deixou claro o atraso que a Rússia tinha. E aí, olha só, veio um governo que deu um golpe, que é o governo socialista do Lenin, depois do Stalin. E olha só que interessante, a Rússia começou a se reconstruir. E está sem desemprego, e está produzindo, e agora tem indústria. É isso que está sendo passado para o mundo. A União Soviética ela vai passar para o mundo. Olha só, estamos evoluindo. Então, nós vamos ter essa divisão. A gente vai ter as pessoas mais antigas que acreditam numa questão de um poder de extrema-direita, que a gente já vai ver, um governo forte. E tem outras pessoas que vão acreditar nas ideias de Karl Marx, principalmente porque elas não sabem que a Rússia, nesse momento, em 1930, ela já está no governo do Stalin. Então, ela já é uma ditadura de extrema direita. Isso eles não sabem. Eles sabem a parte boa. O que é mostrado para a população, pessoal, é a parte boa. É o vamos dar fim aos problemas. Né? Os pormenores não são mostrados. Né? Então, nós temos aí uma briga ideológica, tá vendo? A gente tem a Revolução Socialista, que vai ter grandes adeptos das populações, mas a gente tem a burguesia, a classe média, os bancários, que são mais conservadores e que vão apoiar o quê? Um governo que faça o que eles querem, né? Que os ajude, que vai ser vão ser os governos de direita. Nesse caso aqui, a gente vai ver os de extrema direita. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro país a ter uma ditadura fascista vai ser a Itália. Né? O Mussolini vai chegar ao poder em 1922. O segundo vai ser a Alemanha, que o Hitler vai chegar ao poder em 1933. E o último aqui, ó, citado, vai ser a Áustria, em 1938. É claro, os nazistas chegaram ao poder lá com o Adolf Hitler. Nos dois países, a Áustria vai ser conquistada pela Alemanha. Né? Vocês bem lembram que Hitler não é alemão, né? Austríaco. Outra coisa, pessoal, essas ideias não vão ficar contidas na Alemanha e na Itália, como eu falei para vocês. A gente vai ter Espanha com Francisco Franco, a gente vai ter Portugal com Antônio Salazar, a gente vai ter a Polônia, por exemplo, que depois vai ser invadida, né, pela Alemanha com Piłsudski, a gente vai ter a Hungria com Horthy, que também era um ditador de extrema direita, a Romênia, a Grécia também, e no Brasil a gente vai ter um gostinho disso, com a Ação Integralista Brasileira, chefiada aí pelo Plínio Salgado. Vocês lembram? Aquele pessoal com uniforme verde, a insígnia, né? Que vocês viram, a gente viu toda a paramentação, culto ao líder. Vocês lembram? A mãozinha para cima, igualzinho a saudação para o Hitler, né? A gente viu. E qual foi o resultado dessa abertura para regimes de direita? A Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial vai acabar aí com grande parte da Europa. Vai morrer muita gente. Né? Ela vai acontecer aqui, ó, de 39 a 45. Certinho? Tudo bem. Então, até aqui a gente entendeu como que eles vão alcançar o poder. Agora nós vamos entender o que estava acontecendo no mundo também. Não são só as crises econômicas, a gente tem outros acontecimentos que vão ser somados. Por exemplo, no fim da Primeira Guerra Mundial,
a gente teve a Liga das Nações. Surgiu a Liga das Nações. A Liga das Nações, a ideia era restabelecer as fronteiras europeias, né? Então, a gente teve, no fim da Primeira Guerra, a Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes, né, que fazia com que a Alemanha assumisse que ela era a derrotada, né, ficava com a dívida da guerra, lembram? Ela foi a grande massacrada pelo Tratado de Versalhes e isso vai ser usado pelo Hitler, né? E a gente teve aqui também, ó, a Áustria-Hungria, que sofreu com a perda da Primeira Guerra, né? Eles perderam junto com a Alemanha. Elas vão ser separadas, vai haver a separação do território, né? E vai haver também a união de territórios. Então, na Alemanha, a gente vai ter a união aqui, ó, Polônia, Hungria, Áustria, Tchecoslováquia, Letônia, Lituânia. Então, a gente vai ter uma união de nacionalidades no mesmo território. Tá vendo? A Liga das Nações foi lá e mudou o mapa europeu. Certo? E aí vai ter uma união, né, desse povo. Então, olha aqui, ó, houve uma união forçada lá, ó, entre as nacionalidades, tá vendo? Por causa dessa mudança geográfica, certo? Houve também o problema com os judeus, que os judeus não tinham um território fixo, um país fixo. A gente vai ver mais para frente lá a criação do Estado judeu, que vai ser feito pela ONU, né? Mas eles ainda não têm, isso é um problema. Então, olha só, a gente tinha diversas etnias no mesmo território, que perderam aí a Primeira Guerra Mundial. E isso vai contribuir mais para frente. A perda desse território, a redivisão, a união de nações que não são iguais, por causa dessa obrigação feita pela Liga das Nações, vai criar um sentimento de revolta. E isso vai ser acrescido nas razões que vão levar à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem essa questão geográfica. Uma questão política. A Europa aqui, ó, entre o século XIX e o início do XX, que é o momento em que a gente está, ela está vivenciando as democracias liberais. Né? Então, a gente tem liberdade de imprensa, a gente tem partido, a gente tem respeito, né, aos direitos individuais das pessoas que estão garantidos nas constituições. Só que, com essa eclosão da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um aumento, vai ter a morte de muitas pessoas, vai ter devastação, miséria, crise econômica, depois disso vem a crise de 29, mas a gente tem um patriotismo muito grande. Isso vai acontecer por causa do patriotismo. E esse patriotismo vai ser somado lá na nossa matemática dos regimes totalitários, né? Então, olha só, a gente tem uma gama de coisas acontecendo mundialmente. Outra coisa que vai acontecer, que a gente já viu, que eu já citei, a União Soviética crescendo. Ó. Como ela está crescendo, mas como assim? Um país que participou da Primeira Guerra Mundial, era arcaico, monarquia absolutista, de repente está melhorando? Não, o que eles estão fazendo lá está certo. A gente falou disso anteriormente aqui, nessa aula. Então, olha só, começa a surgir a possibilidade na Europa do regime mais voltado à esquerda, mais próximo do socialismo, chegar ao poder através da democracia, né? Que as pessoas começam a ver, olha, tá dando certo, então vamos votar, já que a gente está vivendo regimes liberais, né? Que tem votação, vamos votar numa pessoa que tem essas ideias aí para melhorar. Por outro lado, a burguesia não quer isso. A burguesia não quer que o socialismo e o comunismo cheguem ao poder. Porque eles pregam o quê? O fim do capitalismo. Então, é aí que a gente tem
apoiadores, como a burguesia, como os banqueiros, os empresários, eles vão apoiar as ideias do fascismo e do nazismo. Porque eles são anticomunistas, né? As ideias fascistas e nazistas são anticomunistas. Para a gente entender essa ideia de extrema esquerda, extrema direita, direita, esquerda, a apostila trouxe esse esqueminha que eu achei bem legal. Então, a gente tem governos de esquerda, aqui, que tem início, como a apostila mesmo diz, essa divisão esquerda-direita, vocês se lembram, né? Revolução Francesa, quem sentava do lado direito, quem sentava do lado esquerdo, jacobinos, lembra? Robespierre. Da direita, girondinos, né? O diretório, que depois vai levar ao Napoleão. Então, veja só, nós temos dois lados, dois tipos de governo, onde a gente tem a esquerda, que é mais favorável a reformas, né? Mudanças mais profundas. Igualdade na distribuição de renda, ensino público, etc. Nós temos a direita, que ela é mais conservadora, não quer mudanças tão profundas, né? E aí a gente tem as extremas. A gente tem a extrema esquerda e a extrema direita. A extrema direita é a que defende ditaduras, fim de direitos. Vão falar que medidas muito profundas vão mexer com a nação. E a extrema esquerda a gente viu também, né? Que é a União Soviética. Então, acho que a própria palavra, o pessoal está dizendo, né? Tudo que é extremo é complicado, né? Então, a gente vai ter isso. A gente tem, olha só, regimes nascendo que vão usar as ideias, tanto de esquerda quanto de direita, mas que vão aplicar o fascismo, o nazismo e as outras nações que nós também vamos ver, como, por exemplo, a Espanha, eles vão aplicar a extrema-direita. Que é o quê? É uma ditadura com o fim dos direitos básicos. Né? Não existe direitos básicos aqui. Que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas acerca desse conteúdo que nós vimos hoje, né? Essa questão aí, acho que ficou claro das razões que vão levar, tanto internamente quanto externamente, à ascensão desses poderes de extrema-direita. Também ficou claro aí essa questão, né, de direita e esquerda, mas a gente já tinha comentado, a gente já tinha visto isso lá na Revolução Francesa, mas aí agora a gente incrementou, né? A gente colocou mais uma questão que são as extremas, né? Extrema esquerda e extrema direita, como a própria palavra diz, né? Extremos. Bom, os nossos deveres vão estar postados aqui, nesse post onde vocês estão assistindo essa aula. Não esqueçam de anexar os deveres. Até a próxima aula e tchau, tchau.